Oi, gente, mais um vídeo, né? E esse vídeo de hoje é sobre OAB e quarentena, né? Os efeitos que tem causado a quarentena para os estudos da segunda fase. Na hora que eu gravei o vídeo, a votação a gente fez uma votação lá nos stories, né? E quem tava ganhando era a segunda fase da quarentena, mas eu prometo que o próximo vídeo, vou tentar ainda essa semana, né? Vai ser sobre a minha primeira prova da OAB, sobre a preparação para a primeira fase e também, né, sobre a minha reprovação e aprovação depois. Então vamos começar para não ficar muito longo. Gente, a gente tem duas situações em relação à segunda fase da OAB, né? Que é a primeira, as pessoas que conseguiram concluir o cronograma, né? E estão de saco cheio, não querem mais estudar, estão cansadas e precisam de um tempo. Meu conselho para essas pessoas, realmente tire um tempo para você. Se você conseguiu concluir o teu cronograma e agora tá só revisando, gente, realmente pega uma semana aí, vai ler um livro que você gosta, vai assistir uma série, sabe? Vai assistir um filme, uma novela, o que tu gosta de assistir, fica no celular, no computador, o que você quer fazer, gente. Porque assim, ó, se tua mente tá muito cansada, você começa a pegar assim uma raiva daquilo, entende? E aí, isso vai prejudicar os estudos que você já fez, tá? Então, tira um tempo pra você, porque ainda é hoje, né, como se a gente tivesse passado na primeira fase da OAB e tivesse nosso resultado, tivesse começando o nosso curso de segunda fase. Então, assim, ó, você pode tirar uma semana, umas 2 semanas de folga e depois revisar o teu assunto, ver o que você tem pendente, que você acha que precisa dar uma melhorada, tá? E agora o papo sério é com o pessoal que, assim como eu, vinha de um ritmo muito power lá da primeira fase, na aprovação da segunda fase, vinha naquele ritmo assim super punk, que a gente trabalhava, estudava, limpava a casa, assistia todas as aulas, fazia peça e conseguia tudo. E agora não consegue nada. Gente, eu tava dando uma lida, né? Inclusive eu tenho um livro depois para indicar para vocês, mas um outro momento que sobre organização, eu leio muito sobre isso, rotina, organização. E a gente precisa, para criar uma rotina, de 21 dias de prática daquela mesma situação, daquela mesma coisa, né? Por que a gente não consegue voltar para aquele ritmo e isso tem frustrado muito vocês, porque eu recebo muitas mensagens sobre isso. Porque a gente tava num ritmo muito forte, porque a gente vinha de uma rotina. A gente já vinha da primeira fase da OAB, e aí a gente tinha um tempo de estudo, praticamente 3 meses estudando para a primeira fase. E aí a gente já encaixou a segunda fase ali. Então a gente já estava numa rotina de estudos, né? Não foi uma coisa assim, da noite pro dia eu vou começar a estudar para a segunda fase e ver 2 videoaulas de 4 horas por dia, né? Acelerando no 2, né, que viram 2 horas. Porque quem não faz isso? Gente, não tem como. A gente precisa voltar, né, pro nosso ritmo de estudos, mas da mesma forma que a gente começou a estudar com tudo para OAB, na primeira fase era muito cansativo no começo, a gente precisa entender que agora a gente vai começar do zero de novo, tá? Eu, quando começou a quarentena, né, que meu esposo ficou em casa, enfim, Helena em casa, todo mundo em casa, nas 2 primeiras semanas, gente, eu só limpava e cozinhava. Eram as únicas coisas que eu tinha vontade de fazer. Eu não queria nem pegar no meu cronograma para saber que dia que era, tá? Então essa é a verdade. E depois eu fui vendo umas aulas, mas tipo, um dia assisti uma aula, outro dia já não assistia. Aí lia umas coisas das minhas revisões do caderno. E assim eu ia, gente, mas estudar como eu estava estudando não aconteceu. Eu recebi muitas mensagens de vocês em relação a isso. E a minha opinião, e é o que eu tô aplicando pra minha vida, é o quê? A gente, hoje, é como se a gente tivesse passado da primeira fase para a segunda fase, o tempo de estudos que a gente tem. Só uma segunda coisa que eu tenho pra falar, eu tenho recebido muitas mensagens no sentido que, ai, Bru, eu não vou estudar agora porque eu tô desanimada, porque eu acho que vai ser adiado de novo. Tá, gente, e se não for adiado de novo? Você vai conseguir concluir o teu cronograma? Porque assim, ó,
que eu penso, né? Eu comecei o cronograma do zero, né? E aí, o que acontece? Eu tenho tempo suficiente para cumprir todo o cronograma de segunda fase, sem aquelas revisões que foram colocadas depois da quarentena. Eu tô falando do curso regular, né? Mas assim, e se chegar dia 28 e realmente acontecer essa prova, gente? Você vai ficar totalmente, assim, ó, desesperado, porque você não concluiu os seus estudos, você não vai se achar. A gente já estudando, gente, a gente já vendo todo o material, resolvendo questões, resolvendo peças, a gente acha que não vai conseguir. Imagina se você chegar no dia da prova e não conseguir concluir o cronograma porque você achou que ia ser adiado, né? Então, vale muito mais a pena você correr o risco de concluir o teu curso, né, o teu cronograma, revisar muitas vezes, do que chegar na hora e não ter cumprido, tá? Então, essa é a minha dica para quem tá me mandando mensagem nesse sentido. Se tu precisa de uma semana de folga, tudo bem, mas assim, não usa isso como uma desculpa, porque, como eu falei lá no primeiro vídeo do canal, a gente precisa ter uma desculpa para não estudar ou para não fazer o que a gente precisa fazer. Será que essa é a tua desculpa hoje, né? Vai ser prorrogado de novo, então eu não preciso estudar? Então é isso que eu te digo. Bom, e agora voltando pro pessoal que estava comigo da segunda fase e estava procrastinando porque desanimou. Gente, o que eu fiz? Eu olhei todo o cronograma, tá? Do curso regular, sem aquelas revisões da quarentena. Contei quantos dias a gente teve da aprovação da primeira fase até a prova, que seria em abril. E contei agora, gente, ao mesmo tempo, tá? A gente tem o mesmo tempo. E aí, eu decidi que eu ia começar o curso do zero, porque teve algumas coisas que naquela pressa, naquela loucura que eu tava de trabalhar, estudar, né, trabalhar, enfim, e ter que assistir 2 aulas, enfim, aquela loucura toda, eu acabei vendo só por cima, sabe? E aí eu decidi que algumas aulas eu iria revisar, assim, tipo, eu ia começar do zero mesmo, sabe? E no sábado, na sexta eu arrumei tudo que eu tinha, fiz isso. No sábado eu comecei a aula, assisti a minha aula, e aí domingo assisti também. Ontem assisti competência, que é uma matéria assim que eu acho que às vezes a gente acha que entendeu, e aí lá na hora de resolver a questão eu sinto algumas dificuldades. Então, e eu percebi que eu deixei de anotar coisas no meu vademecum, tá, para prova, grifar, que eram super importantes em relação à competência, por isso que eu acho que a revisão é essencial. E claro que eu tinha cumprido quase a metade do cronograma, né, gente? Então, eu tenho muitas aulas que eu já assisti, mas que eu decidi assistir do zero. O que eu deixei de assistir, na verdade, foi relaxamento de prisão, prisão em flagrante, porque foram aulas que eu assisti mais de uma vez no curso e eu pratiquei muito, 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 então eu tô só revisando o material do meu caderno, tá? E é essa dica que eu dou pra vocês. Comecem aos poucos, assistam uma aula por dia, assista, né, quem tá em casa não precisa trabalhar, assiste um pouco de manhã, termina à tarde ou termina à noite, ou assiste um pouco de tarde, termina à noite, e assim vai, gente. Pra quê? Pra gente voltar pro hábito e completar os 21 dias de hábito, pra daí, porque até os 21 dias a gente vai estar num ritmo muito melhor, tá? E o que eu propus lá no Instagram pra vocês? Pra gente fazer uma corrente de estudos, né? Corrente da OAB, vocês me marcam, eu compartilho, para que a gente possa dar ânimo, pra gente ver que não tá sozinho nessa, entendeu, gente? E eu utilizo a mesma frase, né, do que eu falei pro pessoal que quer descansar. Qual que é a tua desculpa hoje pra não fazer o que você precisa fazer, tá? Eu sei que, assim, a gente tá numa situação, eu li inclusive alguns artigos em relação a isso, o psicológico da gente ficou muito abalado com tudo isso, né? A gente tira um pouco da perspectiva da vida da gente, porque a incerteza do amanhã é uma coisa que prejudica muito
a nossa produtividade, tá? Quando a gente tem certeza de que uma coisa vai acontecer no outro dia, um exemplo, né? A gente trabalha a nossa mente inconscientemente, né? E as coisas do nosso dia para que a gente se encaixe no que vai acontecer amanhã. E quando a gente tem uma incerteza do que vai ser o amanhã ou depois de amanhã, né? A gente acaba sempre pensando que é melhor deixar para depois, ou o nosso próprio inconsciente não entende que a gente precisa continuar preparações necessárias para a gente enfrentar essa incerteza do amanhã que pode acontecer. É isso que a gente tem que pensar em relação ao OB, tá? Que a nossa data da prova vai ser 28/6, é isso que a gente tem que pensar, né? E não que, não vai mais acontecer. Eu não consigo, assim, descrever para vocês o quanto foi frustrante para mim, mas acredito para todos, toda essa situação que a gente, além de triste, porque pessoas morrem, né, por conta dessa doença, eu vi todos os planos. Eu sou uma pessoa que tem um problema muito sério, porque eu planejo muitas coisas. Então, quando alguma coisa não sai como eu espero, eu fico extremamente nervosa, ansiosa, tenho crises de ansiedade, né? E eu planejei tudo certinho, sabe, gente, até abril. E aí a gente não sabe nem se a nossa prova vai acontecer em junho. Por isso que eu digo pra vocês, vamos lá, vamos se preparar, vamos fazer a nossa corrente, vamos lá no Instagram, me mandem mensagem, eu compartilho vocês, porque quando um vê que o outro tá na mesma situação, isso te dá um ânimo, te dá força, sabe? Então é isso que eu digo, vamos junto, né? Vamos assim, com força. Se a gente der força um pro outro, gente, a gente consegue. E é isso que eu tô tentando fazer, compartilhar pra vocês. Eu recebi umas mensagens muito legais. Nossa, Bruna, você tá estudando domingo à noite, na quarentena. Gente, finge que não tem mais quarentena. Finge que não tem mais, que acabou, né? E que você precisa daquela aula, sabe? Não deixa a peteca cair, gente, por favor, não deixa, assim, me manda mensagem, conversa comigo lá, né, porque pensa que dia 28 vai chegar e talvez você não esteja preparado, tá, e que a gente tem que passar nessa prova para conseguir realizar nossos planos, nossos sonhos que a gente determinou lá na virada do ano, né, que você fez aquela simpatia, que você colocou o Romã no bolso para conseguir o dinheiro. E hoje o dinheiro depende da sua aprovação da OAB. Então vamos lá, né, gente, para passar logo e acabar tudo isso e a gente ser muito mais merecedor dessa segunda fase, dessa aprovação, tá? Porque é muito difícil para quem estuda para OAB encarar a prova já num ritmo normal. Porque as reprovações acontecem e a gente tá sempre achando que a gente não tá preparado. A gente sempre acha que a gente não vai conseguir. A nossa mente, ela trabalha para que a gente acredite nisso, tá? E o nosso trabalho é fazer o contrário. Fazer com que a gente acredite na gente mesmo, tá? E agora, nessa situação, tem um peso muito maior, porque eu já recebi muita mensagem no sentido de que, Bruna, e se eu não passar com todo esse tempo para estudar? Pois é, mas se você não tá estudando mesmo, aí fica difícil, né, amigo? Vamos, se for para reprovar, que seja por outro motivo, né? Não por falta de estudo, tá bom? Então, foram essas minhas dicas. Vamos junto lá pro Instagram pra gente se dar força um pro outro. E durante essa semana, eu vou tentar liberar o vídeo sobre a minha primeira prova para preparação da primeira fase da OAB, tá bom? Me deixem aqui nos comentários, eu adorei os comentários do primeiro vídeo. Deixem aqui alguma informação que vocês queiram. Se acostumem com os vídeos longos e sem edição, tá? E me falem aqui, conversem comigo lá no Instagram, @direito cor-de-rosa. Mandem mensagem lá sobre alguma coisa que você tenha dúvida ou queira me falar. E é isso. E, gente, eu queria finalizar mandando um beijo pra minha cunhada, pra Daia. Obrigada por me incentivar tanto a fazer vídeos. Eu acabei não citando ela no primeiro vídeo, mas é que quando tu vai gravar o primeiro vídeo, gente, você nem lembra, sabe? Você nem sabe
vai falar. Então, Daya, quero te agradecer pelo apoio que você me dá. Gente, ela me ajudou muito, eu não sabia mexer em coisa nenhuma, ela sempre fala pra mim pra gravar vídeos. E tô eu aqui, tá? Então, beijo, galera, e espero vocês no próximo vídeo ou lá no Instagram.